Na madrugada desta terça-feira, 24 de fevereiro, a Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos acusado de violência doméstica e dupla tentativa de homicídio. O crime aconteceu na manhã de domingo em Assis. Segundo as informações apuradas, ele invadiu a casa da ex-companheira armado com uma faca e uma barra de ferro. No local, agrediu o atual namorado dela, atacou a ex, que ficou ferida ao tentar se defender, e também golpeou o pai dela, que ficou gravemente ferido e segue internado. A ex-esposa do agressor, que não quis se identificar, deu entrevista ao portal Assisite. Ela fala sobre o momento do ataque e relembra a relação conturbada que mantinha com ele. A gente estava sentada tomando café, que a gente estava se preparando, que a gente ia começar a trabalhar. E de repente, quando eu vi, ele já estava na minha frente, ele já tinha atingido meu companheiro, ele já estava na minha frente com a barra de ferro. E ele queria acertar na minha cabeça, automaticamente eu fui com a minha mão para se defender. E aí, nisso, em seguida, meu pai veio, já tirou ele de cima de mim, já caiu com ele no chão e meu pai foi levando ele para fora, junto com o meu companheiro, ali para defender eu, com a minha mãe e as crianças dentro de casa. E Joyce, qual que era a sua atual relação aí com o agressor, né? A gente tinha a gente teve um casamento, a gente viveu junto por uns tempos, só que assim, era um casamento, como eu posso dizer, tribulado, era obsessivo, ele era bem agressivo, ele, como eu posso dizer assim, ele era manipulador, ele manipulava, ele tirava eu de perto de todo mundo, não tinha convívio muito com a minha família, em matéria de rede social, essas coisas. E aí, um dia eu vim trazer minhas filhas para tomar a vacina e ele veio me buscar por conta que a gente morava num sítio e eu acabei dormindo na minha mãe e ele veio me buscar. E aí ele pegou a minha filha e falou assim, vamos embora. E eu falei, não, não é assim, você não vai levar a menina embora, você vai esperar pra gente ir embora junto. E ele veio me agredir, só que ele não conseguiu me agredir que nem ele queria. Aí automaticamente ele, com a neném no colo, ele abriu o braço e jogou a minha filha no chão. Aí a partir desse momento eu falei, não, pra mim não dá mais. Não dá mais, porque se ele fez isso com a própria filha, ele não tem amor nem nele mesmo. E Joyce, há quanto tempo vocês estavam separados já? 6 meses. 6 meses. E aí ele vem até a sua residência, ele já tinha te procurado antes, já tinha te feito algum tipo de ameaça? Como que estava essa relação? Sim, a gente largou, ele continuou fazendo ameaças, ele mandou mensagem, ele mandava mensagem falando que ia matar nós tudo, que ia botar fogo na casa, que ele não tinha mais nada a perder, que a vida dele já não tinha mais nada. E ele ia, e teve uma vez que ele passou literalmente dos limites. Aí eu fui, abri um boletim de ocorrência, fiz uma proteção preventiva contra ele. E aí, tipo, desse meio termo, ele deu uma desaparecida. E quando foi esses dias, ele apareceu já que ele veio pra me catar. O alvo dele era eu, ele veio pra tentar me matar. E diante de toda essa situação, como que você se sente hoje, né? Ele tá preso, né? A polícia conseguiu capturar ele na tarde de ontem. Como que você se sente agora? Depois, quando eu descobri que ele foi preso, eu me senti bem aliviada, porque eu sei que eu vou poder ter paz, de poder levar minhas filhas pra escola, de poder sair, porque é complicado. Além de eu estar presa, com medo, eu tava mantendo as minhas filhas presas, prevendo as minhas filhas de sair com elas, de fazer algumas coisas com elas, com medo do que ele poderia fazer, de encontrar a gente na rua. E agora fica o pedido de justiça, que ele pague pelo que ele fez, né? Mesmo porque o seu pai está internado, né? Na UTI, devido às agressões que ele fez dentro da própria casa de vocês, né? Sim, tudo que eu quero é justiça, não só pela minha parte, mas pelo meu pai, porque meu pai, além de pai, ele fala pra você, ele é amigo, ele é companheiro, é um excelente vô, sabe? Ele é tudo, é tudo. É uma pessoa que eu não tenho falar pra você assim, não tem igual pra ninguém, e ele não merecia isso. Meu pai não merecia isso, mas o amor de pai, né, foi mais forte quando ele me viu ali, que ele viu ele me batendo, automaticamente ele foi defender o que era dele, né, o sangue dele. Deixar um recado, né, pras mulheres, né, que não aceita isso, porque
Ai, mas só foi um tapinha, ele se arrependeu. Não, eles não se arrependem, eles se fingem que se arrepende, porque homem, ele é narcisista, ele faz, ele sabe, tá com a consciência do que eles faz, e no outro dia eles vêm agir como inocente. E aí assim vai indo, quando vai ver, é grave. Aí a gente põe a família da gente em risco, os filhos da gente, a gente, entendeu? É tudo isso. Na sequência, Renata, mãe da ex-mulher do agressor e esposa do homem que está internado, comenta o estado de saúde do marido. Emocionada, ela faz um apelo por justiça e relata o alívio da família após a prisão do suspeito. Ele chegou na UTI, ele estava bem, ele estava na UTI não, lá no UPA, ele estava bem, ele estava conversando com todo mundo. No entanto, quando ele saiu daqui do resgate, ele saiu conversando, consciente, né? Quando eu cheguei lá na UPA, os médicos me chamaram lá para dentro, aí ele sofreu ele teve uma queda de pressão, eu acho que é assim que fala, e aí tentaram reagir ele, nada, aí tiveram que entubar ele, mas praticamente eles me deram a notícia para mim do meu esposo como morto, né? E eu nem estava preparada para aquilo, aí minhas crianças, os filhos, cada um entrou, aí logo ele já foi transferido pro regional, né? E só que lá no regional não tinha o quarto pro UTI, né? Não tinha para UTI, aí ele ficou lá no lar. Não posso reclamar, que foi muito bem atendido, graças a Deus, que Deus coloca pessoas maravilhosas, e o médico que estava lá, um médico muito abençoado, numa alma muito boa, não mediu esforço, fez a cirurgia dele, né? Aí ontem saiu a vaga dele lá para UTI, aí ele subiu para cima, mas ele ainda continua entubado. Mas ontem, quando foi o horário da visita, eu e a minha filha, a gente fomos visitar ele, conversando. Ele deu um sinal, assim, de querer abrir o olho, né? Então a gente já saiu de lá super feliz. E é um dia, nós estamos vivendo um dia de cada vez, e eu sei que eu tenho muitos amigos, eu sei que o Nego ele é muito querido, e eu quero muito, muito pedir que todo mundo se reúne em uma oração, em uma só fé, porque Deus ele é um só, sabe? Não importa a religião, católica, evangélica, e eu quero todo mundo reunido pela vida do Nego. E, Renata, em relação ao ocorrido, né? Você estava aqui na casa no momento, como que foi assistir essa cena dele entrando, agredindo o seu esposo, agredindo a sua filha, o seu genro? É uma cena de terror, porque a gente vê nos jornais, noticiário, com outras pessoas, mas a gente nunca imagina que é com a gente. Então, quando é com a gente, então a gente fala assim, quando você está assistindo um caso, você fala assim, se eu tivesse lá, eu tinha feito isso. Mentira. A gente não faz nada, porque eu não tive reação. E olha que eu não me considero uma mulher fraca, eu me considero uma mulher forte. Só que eu não tive, eu paralisei. A única reação que eu tive foi de catar minhas netas e levar para dentro do quarto para proteger elas. E quando eu voltei para pegar o celular para chamar a polícia, tudo já tinha acontecido. Tudo. Eu só vi a hora que o meu esposo entrou com a mão na barriga, que eu vi que ele estava ferido, e assim, aí aquilo já me desesperou, e aí logo a polícia, o resgate chegou, né? Mas assim, é desesperador. É uma cena assim que eu não desejo para ninguém. E se meu marido não tivesse entrado no meio, né? Eu teria perdido a minha filha, né? Ele teria matado a minha filha. E a gente conversou com a sua filha, ela deu o relato dela, né? E ela falou dessa vulnerabilidade que a mulher enfrenta dentro dos relacionamentos, né? Que muitas vezes não consegue nem sair com vida, né, Renata? Muitas, a gente vê muitos casos, né? É que nem eu sempre falo para meus filhos, né? Principalmente para Joyce. Eu falo assim, ó, a gente tem que saber com quem a gente se relaciona. Hoje em dia, existe homens e moleque, né? E moleque, porque o homem, ele é homem. O homem, eu falo assim, o homem, quando ele ama, eu não tô falando assim, ela tá falando isso porque o esposo dela tá lá. Não, o meu marido,
é um homem digno, um homem bom, aí ele é um bom esposo, ele é um bom pai, ele é um bom avô, e todo mundo que conhece ele, que conhece nós, a gente não tem briga, dentro da minha casa não tem briga, a nossa relação é boa, então eu sempre quis passar isso para os meus filhos, e eu falo isso, sabe? E que nem eu sempre falo, quando mamãe fala, ouve, gente, ouve. Quando a mãe fala, toma cuidado com esse relacionamento. Ô, minha filha, você não merece isso, você merece coisa melhor. Ouve. Conselho de mãe é o aviso de Deus, sabe? Não espere essas coisas acontecer uma tragédia na família, a perca de um, ou um ferimento, porque esse sofrimento que a gente está passando, gente, eu não desejo para ninguém. Não desejo para ninguém isso. E Renata, em meio a isso tudo, a sua filha ainda foi muito forte de conseguir sair do relacionamento, né? Ela falou pra gente que já fazia 6 meses que ela estava separada dele. É assim, ó, é porque a gente sempre fala, né? A casa da mãe, dos pais, é sempre a casa dos filhos. Então eu sempre deixei isso bem claro. Os meus filhos têm família, eles têm mãe, eles têm pai, eles têm irmão. Os irmãos é um para proteger o outro. Então eu sempre falei, a casa minha sempre vai estar aqui. No entanto, que quando a minha filha veio com as minhas netinhas, eu não ia deixar elas na rua. Elas estão na minha casa, então elas estavam sobre a minha proteção, a nossa proteção. Então eu sempre disse isso. Quer largar? Quer vir aqui para casa da mãe? Quer? Larga, não tenha medo. Mas ela sempre teve, o medo sempre falou mais alto. Eu falei, a gente não tem que ter medo. Quando não dá certo, não dá certo. E tem que enfrentar esse medo. Tem que ter essa força, gente. Porque se a mulher não tiver essa força de se separar, de largar, porque eu falo assim, ó, mesmo que você tá num relacionamento que não existe amor, tudo bem. Mas se tem respeito, você ainda consegue empurrar. Mas acabou o respeito, acabou tudo. Tudo. Um bom filho para uma mãe, ele vai ser um bom marido. Se ele não é um bom filho para sua mãe, ele não é um bom marido, ele não vai ser um bom pai. É o que eu sempre falo para os meus filhos. E agora, né, ele foi preso. Graças a Deus. Que você falasse pra gente essa situação, o sentimento agora, você acha que a justiça foi feita? Eu acho que a justiça foi feita, graças a Deus. Eu recebi a notícia ontem, né? De madrugada eu recebi a notícia, porque assim, eu tenho bastante amigos, né? Tanto na parte policiais, lá na delegacia, né? Conhecimento, né? Então eu já recebi a mensagem e assim, eu na hora que eu recebi, eu também não acreditei, eu perguntei, é verdade? É verdade. Aí eu falei assim, vamos ligar na delegacia. Liguei na delegacia, aí o delegado confirmou, aí eu dei um glória a Deus. Eu nunca dei um glória a Deus tão gostoso na minha vida. Então assim, porque deu um alívio sim, e tem que pagar pelo que fez sim. Tem que pagar pelo que fez sim.